Você acha que esses gravadores fazem boas furações? Jogue-os fora, pois eles vão acabar danificando suas mãos. Apresentamos o Ulta Percy Cravator 3000, a mais surpreendente descoberta científica para o seu trabalho em couro. Peraí, não é nada disso que eu esperava do pessoal da redação, né? E no final das coisas isso aí tá virando bobagem, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Eu só vim mesmo realmente te perguntar se tu tá ficando cansado aí de furar, ou até mesmo chega na hora de ter que furar aí um pouco e tu acaba ficando até aborrecido pelo fato de ter que furar. Logo, quero te dizer que se tu te sente assim, certamente tu tá cometendo algum desses 8 erros que eu separei aqui nesse vídeo. Erros que muitas vezes são insignificantes, pois nem a gente acaba percebendo eles e nem se dá conta que tá cometendo, porque muitas vezes esses erros atrapalham um monte. Mesmo sendo pequenos erros, a soma desses pequenos erros ao longo do tempo, vão ter impactos negativos muito grandes no nosso ateliê. Principalmente quando a gente fala em produtividade das peças e que consequentemente faz com que a gente faça menos dinheiro ainda, fazendo com que o artesão aí acabe até se afastando dos 5 em 30. Boa, buenas, deixa eu me apresentar para ti, eu sou José de Godoy Dias, artesão, empreendedor e teu professor quando o assunto é técnicas artesanais em couro. E olha só, hoje eu quero te falar que 5 em 30 é uma gíria que eu desenvolvi para fazer referência aí a 5 mil de faturamento todo mês. E nesse vídeo aqui eu listei 8 erros que todo artesão comete na hora que vai realizar a furação das peças. E como eu disse, esses erros são tão pequenos que muitas vezes nem se percebe que a gente está cometendo eles. Contudo, ao longo do tempo, a somatória desses pequenos erros se torna algo tão grande que praticamente aí já sai do controle. E antes de eu te passar a lista com os erros, eu vou te perguntar uma coisa. Digamos que tu perca aí cerca de 5 minutos por dia, pelo menos com um destes erros. Quanto tempo a gente perdeu durante um ano? Agora vamos dizer que o trabalhador assalariado trabalha 22 dias por mês, porque temos aí 4 semanas em um mês. Logo, temos aí 4 sábados e 4 domingos, totalizando aí 8 finais de semanas. 8 dias de finais de semanas. Esses 8 dias menos os 30 dias, aí nós temos algo de 22 dias de trabalho, não é mesmo? Logo, então, 5 minutos por dia de trabalho desperdiçado com alguns desses erros, vezes 22 dias do mês, nos dá um total aí de 110 minutos por mês. E no ano, já imaginou isso aí? Logo, em um ano, a conta fecha em 1.320 minutos. Parece não ser muita coisa, né? Mas vamos transformar isso aí em horas? Divide aí por 60. A divisão por 60 vai fechar 22 horas de trabalho no ano jogadas no lixo. Transformando em dias de trabalho, digamos que um CLT trabalha 8 horas por dia, logo aí temos cerca de 2,75. Praticamente 2 dias e 3/4 de dia, fechando aí 2 dias e 6 horas de trabalho jogadas no lixo. Eu quero agora que tu corra lá, pegue papel e caneta e aponte esses 2 dias e 6 horas, pois no final do vídeo eu vou te mostrar outra conta e aí sim eu tenho certeza que tu vai te apavorar mais ainda. Bom, dito tudo isso, vamos à lista dos erros? Só que antes... Isso aí tudo pega no microfone. Bom, dito tudo isso, vamos à lista dos erros? Só que antes, já vai te inscrevendo aqui no canal, acionando a campana que é o sininho das notificações, para que assim o YouTube te avise sempre que eu trouxer novos vídeos aqui no canal. Só para te avisar aí, temos vídeos novos praticamente toda semana sobre a nossa lida aí de guasqueiro. E agora que tu já está inscrito aí, vamos ao checklist? O checklist é, primeiro, não afiar o cravador com antecedência. O segundo erro é o cravador feito de um material ruim. O terceiro erro é usar um cravador inadequado para aquela furação. Quarto erro, o cravador ele é desconfortável. O quinto é não usar a superfície de furação adequada. O sexto é o fato do cravador não ser polido, não estar polido. E o sétimo erro é o cravador não estar afiado de forma correta. E o último erro que muitas vezes o artesão comete é o de querer furar vários couros de uma vez só. Bom, começando então pelo erro de número 1, na hora da furação, que é o fato da gente estar com o cravador afiado com antecedência. Olha, vou te contar uma coisa assim, ó. Eu mesmo já cometi muitíssimo esse erro. Muitas vezes que eu estava fazendo já a furação, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para poder afiar o cravador. Eu sei que tu nesse momento deve estar agora nesse momento aí pensando que dá para ir furando e se preciso vai afiando, pois assim vai ficar top, sem precisar afiar depois. Pois eu te digo que não é bem assim. Mesmo eu também achava isso,
que dava para ir afiando durante a furação e que depois que eu afiasse ali durante a furação, eu ia ter um fio permanente aí até o final da furação. Mas isso que eu te falo não é verdade. Eu te falo que não funciona assim, pois quando a gente começa a furar e a gente está engajado na furação, caso a gente precise parar para poder afiar, com certeza na primeira vai ficar boa a afiação. Mas assim que faltar o fio novamente, a segunda já vai estar na metade da primeira, a terceira vez que tu for afiando já vai estar na metade da segunda e assim por diante. Eu te digo por quê? Pelo simples fato de a gente estar engajado em furar e não em afiar o cravador. Logo, é sempre bom a gente reservar um tempo na semana ou no mês para de fato fazer a devida manutenção dos cravadores. Portanto, afie os teus cravadores com antecedência. Já o erro número 2 é o de fazer cravadores com materiais duvidosos. Tá bem? Tá bem. Não me atira a pedra aí, pelo amor de Deus. Eu sei que certamente tu tem cravadores aí da época das vacas magras. Eu também tenho. Mas eu tenho hoje eles guardados somente como souvenir. E eu sei que lá no teu comecinho tu precisava pegar qualquer pedacinho de metal para te poder fazer um cravador lá no começo, né? Só que hoje a gente tem a possibilidade aí de ter acessos a materiais muito bons, a aços muito bons. Além de tu poder fazer, ainda a gente tem profissionais que fabricam ferramentas especificamente para guasqueiros, como a gente aqui do Galpão. A gente também confecciona ferramentas. Sem falar que quantas peças aí tu já não fez e que já poderia ter investido em cravadores com materiais mais resistentes, com afiação mais durável. Já o erro agora aqui de número 3 é o de usar um cravador inadequado para aquela furação. Bom, esse caso aqui é mais comum do que a gente imagina. Tem gente que não vai me dar o braço a torcer, nem eu mesmo lá no começo dava. Por exemplo, se eu tiver aqui no meu escritório, eu não vou perder meu tempo em ir lá buscar um cravador lá no ateliê. Não é mesmo? E mais prático eu furar com um cravador que eu já tenho aqui na mão, mesmo que esse cravador não seja o de corte. Só que pensando dessa forma, eu tenho certeza que nem eu vou me dar conta, passo muito mais trabalho e perco muito mais tempo tentando fazer bem feito a furação com um cravador que não é de furação. Não é mesmo? Imagina aí aquela conta lá do começo do vídeo. Aqui praticamente já não são apenas 5 minutos, né? Partindo aí para o erro de número 4, o cravador não estando confortável, o cravador sendo desconfortável, a gente vai para uma questão aqui muito mais científica do que prática. Óbvio, tem a ver com prática, mas o fato é que muitos usamos cravadores manuais e muitas vezes usamos apenas cravadores manuais pela manobrabilidade e versatilidade que tem. Porém, aqui a gente esquece que o que a gente faz à mão, que a gente faz isso tudo à mão, logo esse detalhe pequeno que a nossa mão, ela embora seja muito forte e muito hábil, muita agilidade, muita habilidade, mesmo assim ela tem um formato próprio. A gente não pode esquecer que esse pequeno detalhe, que a nossa mão ela é biologicamente adaptada para ferramentas com cabos um pouco maiores, como o cabo de uma lança, do machado, de uma espada ou de uma enxada. Logo, o cravador, por ser uma ferramenta menor, a gente nem dá tanta importância para o seu conforto. Até mesmo a gente não dá importância ao cabo, mas um cabo anatômico e bem desenhado e que vai te trazer aí extremo conforto para a mão, esse cabo vai te ajudar um monte aí no teu trabalho na hora de estar furando os couros aí no teu ateliê. E aí, me diz uma coisa agora aqui, com um cravador desconfortável, não vai ser necessário aí tu parar toda hora para poder dar uma descansada e uma aliviada, até mesmo na dor que um cabo desconfortável pode te causar? Me conta aí nos comentários. E agora aqui, ó, pega o macete. Cravador confortável é sinônimo de trabalho veloz. Pegou o macete? E agora, antes de eu estar te falando a respeito do erro de número 5, já vai deixando um like aqui nesse vídeo, pois assim com o like, com um gostei, tu pode me dar aí um feedback de que esses conteúdos realmente fazem sentido para ti aí. E agora que tu deixou um gostei, o erro de número 5 é o de não usar a superfície adequada. Bom, para ilustrar esse erro aqui, eu vou te contar um fato que me aconteceu. Como eu te falei, eu produzo ferramentas e cravadores. Todos os cravadores aqui são feitos com aço 1070. Logo, se te interessar, o link da loja online vai estar na descrição. Pois bem, daí quando eu fiz o cravador de corte, eu entreguei para o cliente. Tivemos aí um problema gravíssimo, um problema grandíssimo com o cliente. Chegou lá, o cliente cometeu 2 erros que estão listados aqui.
e acabou entortando a ponta do cravador, até mesmo acho que quebrou a ponta do cravador, eu não me lembro muito bem. E por fim, ele acionou a garantia e estava aí muito insatisfeito. Ele ainda me xingou dizendo que não valia nada as minhas ferramentas e que o material era tudo de mentira e que não prestava. Olha, eu te digo, mas bah, foi uma dor de cabeça gigante. Por fim, como a gente aqui dá a garantia de todos os nossos produtos, logo, como eu te disse, ele acionou a garantia foi acionada durante o processo de devolução do dinheiro. Eu perguntei para ele se ele poderia me mandar uma foto do cravador estragado, para mim poder confirmar se realmente tinha se estragado, né, houvera se estragado. Logo eu pedi para que ele mandasse uma foto do local da furação junto com o cravador. E pasmem, meus amigos, ele furava o couro num pedaço de tábua de pinos que ainda estava em bom estado de conservação. Mesmo o pinus sendo uma madeira macia, ainda assim, para um fio de uma ponta de um cravador de corte, ela é uma madeira muito dura. Ela vai judiar do fio. Logo, se furar as peças com a tábua de corticeira, por ser uma madeira podre, é que a gente não vai infringir nenhum dano à ponta do cravador. Imaginem só vocês agora aí, quanto tempo o artesão perde em afiar um cravador? Trabalhando com a base de furação não indicada, quanto tempo mais ele vai perder? Olha só, se tu não tem acesso à madeira de corticeira, usa o EVA, pois funciona da mesma maneira. Se tu não sabe o que é o EVA é a mesma borracha, a mesma goma que vai no chinelo, certo? Portanto, então, o EVA vai funcionar da mesma maneira. Partindo agora então aí para o antepenúltimo erro, é o fato, o erro de número 6, é o fato do cravador não estar polido. Esse caso aqui talvez seja um dos erros mais comuns que os artesãos cometem na hora da furação. Pois mesmo caprichando na hora de fazer os cravadores, eu te pergunto, tu já poliu os teus? Parece muitíssimo bobo isso. Porque que necessidade tem? Para que polir cravadores? Mas na verdade é algo essencial para dar acabamento final, tanto no próprio material subjacente do cravador, quanto na sua ponta, logo após a afiação. Se tu nunca poliu teus cravadores, corre lá para polir um e vem aqui e me conta como foi a tua experiência usando um cravador polido. Eu tenho certeza que a tua experiência vai ser completamente diferente, pois após um polimento vai haver uma grande diminuição das micro-ranhuras, ficando assim liso, o que torna a furação muito mais confortável e com maior precisão. E o penúltimo erro que o artesão comete, o erro de número 7 da nossa lista aqui, é o de querer furar vários couros de uma vez só. Bah, aqui é algo que... Bah, olha, se tem algo que me indigna é ver os caras querendo furar 3, 4 couros ao mesmo tempo. Se 2 couro cru já é uma batalha, já é impossível, imagina 3, 4. Só para que tu saiba, o meu jeito de fazer aqui, eu preciso furar um par de rédeas, por exemplo, que vão ser de couro duplo, eu furo uma primeiro, depois eu furo a outra. Logo que eu furei uma primeiro, eu colo bem colado uma parte na outra e só então eu repasso os furos para a outra parte do duplado, pois assim eu não me judio. Embora pareça que vai demorar mais tempo, demora até menos tempo, inclusive pelo fato de ser um couro furado por vez. O que vai me fazer eu ter muito mais resistência no braço, ou seja, eu não vou me cansar tão rápido assim. Se furar já cansa, imagina furar 2 couros crus ao mesmo tempo, quiçá até 3. Então, lembra do caso lá do cliente que eu te falei? Lá, o erro de número 5, pois esse rapaz ainda de quebra cometeu esse erro aqui. Quando ele estragou o cravador, ele tentou furar aí 3 couros ao mesmo tempo em cima da tábua de pinos. Como você é burro? Que coisa absurda. Eu vou te falar, esse é um dos erros mais cometidos também, pois o artesão não leva em conta os fenômenos físicos. Eu já falei e sempre falo, o artesanato é ciência. E um dos fenômenos físicos, como o caso, quando a gente fura, a gente está tendo que aplicar aí a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. A cada furo, a cada vez que a gente precisa dar pressão no cravador contra o couro, a cada ação de pressão do cravador no couro, a gente recebe uma reação contrária, uma força que a gente chama de resistência. E aí a cada pedaço de couro que a gente agrega, a gente aumenta essa resistência em 50%. Eu não vou fazer a conta aqui, mas pensa comigo que a cada pedacinho de couro
que a gente precisa colocar a mais ali, que a gente coloca mais para fazer a furação, juntos aí aumenta a resistência em 50%. Logo, então aí 3 couros, a gente precisa fazer praticamente o dobro da força para penetrar o cravador, quiçá até o triplo da força para poder retirar o cravador. A gente não pode esquecer que essa última, a gente precisa retirar o cravador e que também na hora de retirar, se tiver muitos couros, vai nos oferecer resistência. Galera, é física simples. Basicamente, isso aqui que a gente está falando, a gente já viu na escola. O problema é que lá na escola nos foi ensinado de uma maneira que não nos fazia sentido. Eu tenho certeza que agora, esse fenômeno físico, ação e reação, terceira lei de Newton explicada no couro, tu não vai esquecer nunca mais. E o último erro, o erro de número 8, que consiste aqui em não afiar o cravador de forma correta. Nesse caso aqui, eu não julgo o artesão, até porque ninguém fala sobre esse assunto. A menos eu tenho visto só eu falando sobre isso, que é sobre a afiação dos cravadores. O jeito mais interessante que eu desenvolvi nas afiações foi o da espada. Aqui na tela, tu vai ver a afiação de uma espada, basicamente é igual a essa. Essa aqui é de longe a melhor afiação que eu desenvolvi para os cravadores de corte. Afinal, é como se fosse um micro punhal, uma micro baioneta. E qual é a função desses dois? É perfuração. E eu não sei se vocês sabem aí, mas o punhal tem essa finalidade aí de furar, tem essa finalidade de penetração, penetrar com facilidade. A função do punhal e da baioneta justamente é focado na penetração fácil. Logo, essa técnica de afiação dos cravadores funciona muitíssimo bem, deixando aí o processo de furação muito mais eficaz, sensível, pois imagina o conforto em fazer pressão com um cravador que entra lisinho no couro. Já pensou? Já imaginou? Eu já tive vários tipos de cravadores ao longo aí de 20 anos, e onde muitíssimos tiveram fio de um lado só, ponta tipo meia-lua, fio com a ponta redonda, e que nesse último caso aqui até funciona legalzinho ali, mas para um tipo de costura muito específico, onde a gente não precisa fazer a pressão na horizontal, a gente pode fazer a pressão um pouco mais inclinado, né? Não precisa trabalhar 90 graus. Logo, o cravador com a ponta de espada é o melhor que existe. A afiação em ponta de espada é a melhor que existe. E agora aqui eu quero te entregar um recado muitíssimo importante. A gente aqui do Galpão do Guasqueiro desenvolveu uma loja online onde pode facilitar a tua vida e encontrar matéria-prima de altíssima qualidade para elevar ainda mais o nível das tuas peças aí com um atendimento rápido e profissional. Se tu busca aí matéria-prima de altíssima qualidade para a confecção das tuas peças, ou melhor, para a confecção e realização dos sonhos dos teus clientes, lá é o lugar mais indicado para que tu possa adquirir matéria-prima de altíssima qualidade. E tu, como artesão aí, sabe quais são os 3 pilares que sustentam o artesanato? O pilar de número 1 é o conhecimento, o pilar de número 2 é a gestão do teu negócio e o pilar de número 3, a matéria-prima. E isso mesmo que eu estou te dizendo, 1/3 do teu negócio de artesanatos é matéria-prima. Portanto, ela tem que ter altíssima qualidade. E agora que tu realmente sabe sobre a importância de ter uma matéria-prima de alta qualidade, dá uma conferida na loja online lá do Galpão do Guasqueiro. Para acessá-la, clica no primeiro link da descrição. Ao repassar aí todos esses erros, eu tenho que assumir que eu já cometi todos eles na minha jornada como artesão. E tem outros tantos aí que eu nem citei aqui, que eu nem trouxe aqui. Eu trouxe agora aqui os principais, pois eu já mesmo realmente eu já errei em todos esses. E agora eu te pergunto aí, qual deles tu já cometeu? Me conta aí nos comentários. E se tem algum erro que ficou de fora e que tu conhece e quer compartilhar conosco aqui, comenta aí também. Ah, não esquece de deixar a tua dúvida aí embaixo, viu? Pois assim eu posso te ajudar ainda mais. Quando se fala desses detalhes, eles vêm muitas vezes desapercebidos. Até porque são ínfimos, são tão pequenos que a gente nem dá a devida atenção que precisa. Lembra lá da conta que a gente fez no começo? Bom, eu quero te dizer que quando eu comecei a monitorar os meus processos aqui no galpão, eu percebi que cometia pelo menos um desses erros, por hora praticamente. Imagina aí 5 minutos jogados fora por hora, totalizando aí 8 horas em um dia. É um absurdo de tempo. 5 minutos por hora jogados em 8 horas por dia, nos dá aí cerca de 40 minutos por dia. Se a gente usar a mesma base de cálculo que a gente fez no começo do vídeo, em um ano a gente vai ter desperdiçado aí 10.560 minutos. Praticamente isso. Isso equivale a 176 horas. Praticamente isso em dias
ficam 22 dias. Viu só que absurdo? Eu vou repetir, 22 dias por ano desperdiçados com cravadores, com erros nos cravadores. Lembra como eu disse lá que tu ia te assustar mais ainda? Quanto é que vale 22 dias? Não é um mês inteiro de trabalho, a gente não calculou? Não é um mês inteiro do CLT? Tu consegue enxergar que a gente está trabalhando 11 meses por ano? Apenas isso? E isso é um mês inteiro jogado fora, desperdiçado. Puxa vida, né? E eu vou te dizer mais, talvez esses pequenos detalhes, como esses 8 erros na hora da furação e outros tantos que a gente comete que a gente nem percebe no nosso ateliê, são responsáveis por aquele dinheiro que muitas vezes nos falta para pagar as contas. Dessa maneira aí, desperdiçando dias e mais dias de trabalho, as contas da gente nunca vão fechar. O ateliê para o artesão é como o relógio para o relojoeiro. Ambos precisam estar com todas as peças que envolvem o funcionamento e perfeita sincronia para que evite o desperdício de tempo. Pega o macete. Olha só, saber onde se erra é importante para que se possa modificar. Pegou o macete? Olha só, me dá uma força para mim, dá uma força aqui para os colegas também, compartilhando esse vídeo com eles, tá vendo? Eu tenho certeza que eles vão te agradecer, pois tu vai estar ajudando aí no ateliê deles também. E agora eu vou deixar aqui esse conteúdo aqui para que tu possa te aprofundar ainda mais e entender a dinâmica do teu ateliê, do teu negócio, para que assim tu possa atingir o sucesso e fazer 5 em 30. Um grande abraço para ti, grato pela tua atenção e ó, toca aí, tamo junto, até o último suspiro. Acorda aí, velho.